Episódio número 18. A lista das 30 razões que resolvem o enigma do seu fumo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Livre do Fumo Sem Sofrer, o podcast da Easy Way. Um papo direto e sem firulas de uma ex-fumante que entende você fumante. Meu nome é Lilian Brunstein, sou terapeuta da Easy Way e a cada semana eu trago um tema inspirador ou uma mensagem para ajudar você a se motivar e ver que a vida pode ser linda sem o cigarro. Que as minhas palavras possam te ajudar a encontrar o caminho correto para se libertar do fumo de forma fácil e sem sofrer. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Agora, vamos começar a nossa aula. Hoje a gente vai fazer um exercício prático. A finalidade dele é resolver um enigma que até hoje parece ser sem solução para você. O enigma do porquê você continua a fumar, apesar de querer parar. Hoje eu vou te ajudar a entender o seu fumo mais profundamente, para que você possa conhecer o vício que tem te derrotado até hoje e se encaminhar para vencer ele. Para a gente começar esse exercício, eu vou pedir para você fazer uma lista de 30 razões. Que razões são essas? Vamos dividir essas 30 razões em 3 grupos de 10 cada. As 10 primeiras razões vão ser razões para você parar de fumar. E eu sei que você as tem, todo fumante as tem. Eu vou citar aqui 10 razões que vêm à minha mente, mas depois você pode fazer esse exercício sozinho, escrevendo as 10 razões que são mais importantes para você parar de fumar. Cada fumante tem as suas razões particulares que pesam mais para ele e que o levam a decidir parar de fumar. Depois eu vou pedir para você avançar para o segundo grupo de mais 10 razões, mas dessa vez serão 10 razões pelas quais você vai se sentir bem ao parar de fumar. E por último, a terceira e última parte das 10 razões para você fumar. Essas razões para você fumar existem, elas são importantes, caso contrário você não estaria fumando. Então vamos começar. 10 razões para parar de fumar. Eu acho que essas 10 primeiras razões são as mais fáceis de todas de fornecer. Afinal de contas, não há criatura nesse mundo que não saiba que fumar não faz bem para si mesmo. De forma resumida, essas 10 razões iniciais para parar de fumar têm a ver com os malefícios do fumo. Eu acho que você vai concordar comigo. Em última instância, essas razões significam tudo de ruim que o fumo faz na sua vida, sobre as quais você tem plena consciência, porque você é uma pessoa bem informada. Primeira razão para parar de fumar: faz mal à minha saúde. Razão número 2: me sinto um escravo. 3: me sinto pressionada a parar de fumar, não só pelos outros, mas por mim mesmo, e isso me consome por dentro. 4: cansei de ter de fumar. 5: tenho de me afastar das pessoas para fazer isso, é inconveniente. 6: é um gasto permanente que me custa caro. 7: me sinto fedido. 8: sinto cansaço e indisposição. 9: me sinto discriminado. E 10: fumar me causa vários medos desagradáveis de pensar. Tenho medo de adoecer com alguma doença irreversível. Tenho medo de sofrer com as consequências do fumo no futuro sem poder fazer nada. Tenho medo de acabar sendo um estorvo para minha família. Tenho medo de faltar a eles um dia. Tenho medo de acabar sendo mau exemplo para os meus filhos ou netos, enfim. Quero parar de conviver com todos esses medos. Ok, essas são 10 razões para parar de fumar, lembrando que você pode fazer a sua lista particular dela, colocando o que é importante para você. Essas 10 razões são um exemplo do que os fumantes em geral mais pensam, quando colocam para si razões racionais para parar de fumar. Eu vou analisar brevemente cada uma dessas 10 razões e fazer o mesmo para todas as 30 razões desse exercício.
Embora eu não consiga me aprofundar em todas as 30 razões aqui, senão esse podcast ia ficar extremamente longo, eu vou conseguir me aprofundar em um aspecto fundamental da dependência entre esses 30, que eu acho que você vai gostar muito de ouvir. E ao final desse podcast, a gente vai desvendar esse enigma do porquê você fuma, apesar de querer parar de fumar. Agora, a gente vai abrir essa caixa de Pandora. Dentre todas as razões que a gente se dá para parar de fumar, a saúde é disparada a principal razão que todo fumante dá para parar de fumar. É uma contradição que o fumante carrega dentro de si. Ele sabe que o fumo está destruindo ele aos poucos, e não são precisos muitos anos para a gente começar a se tocar disso. Só que apesar de saber disso, ainda assim a gente quer fumar. E se a saúde é o nosso bem mais precioso? Se a gente sabe que está se prejudicando e continua a fazer algo que vai contra o nosso instinto de sobrevivência, o resultado disso é que a gente vive em angústia e se sente incoerente e num conflito eterno, enquanto não resolver essa ambiguidade dentro da gente. É como aquela sujeira que a gente vai varrendo para debaixo do tapete para não ver ela, vai acumulando ela ali, ao invés de fazer o certo e jogar fora. Mas mesmo varrendo para debaixo do tapete, a gente sabe que ela está lá, cada vez maior, e isso incomoda a gente de tempos em tempos. Eventualmente, se você vai formando uma montanha de sujeira embaixo do tapete, um dia não vai mais ser possível de ignorar ela, e a vontade de parar de fumar vai gritar dentro de você. E é bom que grite mesmo, você não vai querer tropeçar nessa montanha de sujeira. Em nome de recuperar a saúde, que o fumante sente que já não é mais a mesma, ou evitar problemas futuros maiores, ele constantemente pensa em abandonar o seu fumo. O problema aqui é que o futuro é algo vago, abstrato, distante, enquanto que o fumo é algo presente, que o fumante afirma gostar muito de fazer agora e do qual teria que abrir mão em nome da saúde. De alguma forma, o fumo lhe parece ainda mais apelativo do que a manutenção da própria saúde. Não só pelo imediatismo da recompensa que ele afirma sentir hoje no seu fumo, mas, basicamente, porque o ser humano não valoriza o que tem, e sim o que perde. Acordar com saúde todos os dias parece meio que uma obrigação, uma espécie de direito adquirido que nos é devido, ao invés de ser uma conquista feita a cada dia das nossas vidas por causa das escolhas certas que fazemos. Quem tem saúde não acorda extremamente emocionado e agradecido por isso toda manhã. A gente deveria fazer isso, agradecer a cada dia pela saúde que tem, mas a gente não dá o devido valor à saúde quando a gente a tem. Só quando a gente adoece e perde a nossa saúde, ela se torna nosso bem mais precioso e alcança a merecida prioridade que deve ter de fato na nossa vida. Esse é não só o fumante, é um comportamento típico do ser humano e vale para o alcoolismo, para a obesidade, para o sedentarismo e para tudo mais que se relaciona à perda da nossa saúde. É como se um vício adquirisse tal domínio sobre nós que subjuga a nossa vontade e acabamos por ter a percepção bem clara de que ele é mais forte do que a gente. Para anestesiar você mais ainda para essa questão, o fumo vai atingindo a sua saúde aos poucos, de forma sorrateira e meio que imperceptível no dia a dia. E você, incrivelmente, acaba se acostumando à perda da saúde, acreditando que é normal viver assim e que qualquer piora que você venha a sentir é só o efeito dos anos passando, o que não é verdade. Ter saúde para você é importante, você não é bobo, mas quem acredita que está bem por hora, quando pesa na balança o que vai ter de perder ao parar de fumar em nome da saúde lá na frente, tende a continuar aumentando a sua montanha de sujeira embaixo do tapete. É por isso que o fumante procrastina a decisão de parar de fumar. Segunda razão para parar de fumar: me sinto um escravo. Esse assunto da escravidão é o mais fascinante de todos em se tratando de vícios, e eu espero trazer luz sobre isso hoje para você. Se tem uma coisa que incomoda qualquer ser humano é a escravidão.
O desejo de liberdade é uma das manifestações mais fortes existentes para um ser humano. É intrínseca à sua condição e a sua ausência impede a verdadeira felicidade. Não há quem seja cativo e simultaneamente feliz. Isso é impossível. Ele pode até ter a ilusão de ser feliz, mas jamais terá a verdadeira felicidade. E cá entre nós, se o cativo fosse feliz de verdade, não sentiria que lhe falta liberdade para ser feliz. Esse simples fato denuncia qualquer vício como sendo possuidor de uma ilusão nas nossas vidas. A decisão entre parar de fumar ou continuar fumando é uma simples decisão entre viver a verdade ou viver na ilusão. Ao menos, se você escolher continuar fumando, tenha a plena noção de que assumidamente optou por viver em uma ilusão. O anseio natural pela liberdade que grita dentro de cada um de nós escancara a farsa do vício e nos ajuda a estabelecermos a verdade dentro da gente. A verdade de que é impossível ser feliz vivendo uma ilusão. Há quase 500 anos, o filósofo francês Étienne de la Boétie escreveu aos 18 anos de idade uma obra impressionante que pode muito bem ser aplicada em muitos aspectos ao vício em cigarros. No seu magistral livro Discurso sobre a Servidão Voluntária, Étienne explora o tema da opressão dos tiranos sobre o povo, mas ao invés de colocar o foco nos tiranos ou nas massas, colocou o foco da resolução do problema sobre o indivíduo oprimido, ou seja, sobre cada um de nós. Por analogia, a opressão que o fumo exerce sobre você, fumante, pode ser igualmente analisada e gerar reflexões extremamente proveitosas para você. Presta atenção ao título do livro, ao conceito do que isso significa: uma servidão voluntária. Assim como povos inteiros, milhões de pessoas podem ser subjugadas por um único tirano passivamente, e nós já conhecemos vários tiranos ao longo da história. Assim também, os milhões de fumantes que se sentem escravos do fumo se colocam nessa posição de forma voluntária. Afinal de contas, ninguém os obriga a fumar. Ninguém te força a colocar um cigarro na boca, a não ser você mesmo. Étienne esclarece no livro que o tirano só subjuga um povo e o prejudica enquanto esse povo de bom grado desejar e aceitar ser subjugado, e que esse tirano só poderá lhe fazer mal enquanto o povo preferir aguentá-lo ao invés de contrariá-lo. Eu estou fazendo uma analogia entre um vício oprimindo a sua vítima, o fumante, e entre a tirania de homens no poder sobre povos. No livro, Étienne, ele mesmo, faz a analogia inversa. Há quase 500 anos, Étienne escreve nesse livro a seguinte frase brilhante: ora, todos os vícios têm naturalmente um limite além do qual não podem passar. Ele fez o oposto do que eu fiz. Para explicar o que um tirano faz no poder, trouxe a analogia do vício nessa frase. Para Étienne, até um vício tem seus limites. No caso do vício em nicotina, que é a substância que vicia você no cigarro, o limite dela é justamente a sua servidão voluntária a ele. Ou, em outras palavras, enquanto você acreditar que ele é necessário na sua vida e bom para você, você vai alimentar esse vício dentro de você e ele vai ser o tirano da sua vida e vai continuar a roubar a sua liberdade. Eu vou reproduzir as palavras de Étienne. Presta atenção. Abre aspas. Veja-se como, ateado por pequena fagulha, acende-se o fogo, que cresce cada vez mais e, quanto mais lenha encontra, tanto mais consome. E como, sem se lhe despejar água, deixando apenas de lhe fornecer lenha a consumir, a si próprio se consome, perde a forma e deixa de ser fogo. Assim são os tiranos. Quanto mais eles roubam, saqueiam, exigem, quanto mais arruinam e destroem, quanto mais se lhes der e mais serviços se lhe prestarem, mais eles se fortalecem e se robustecem até aniquilarem e destruírem tudo.
Se nada se lhes der, se não se lhes obedecer, eles, sem ser preciso luta ou combate, acabarão por ficar nus, pobres e sem nada, da mesma forma que a raiz, sem umidade e alimento, se torna ramo seco e morto. Fecha aspas. Meus olhos chegam a brilhar em como Etienne de la Boétie, há quase 500 anos, falando sobre o poder dos tiranos, se torna magistralmente tão próximo do que Alencar colocou ao criar o método Ziwei para parar de fumar e assim descobrir a cura para o tabagismo. Allen falava que não é preciso luta, não é preciso nenhum pingo de força de vontade contra esse tirano que representa o vício nas nossas vidas. Veja o que Etienne diz no seu livro. Abre aspas. Ora, o mais espantoso é sabermos que nem sequer é preciso combater esse tirano, não é preciso defendermos-nos dele. Ele será destruído no dia em que o país se recuse a servi-lo. Não é necessário tirar-lhe nada, basta que ninguém lhe dê coisa alguma. Não é preciso que o país faça coisa alguma em favor de si próprio, basta que não faça nada contra si próprio. São, pois, os povos que se deixam oprimir, que tudo fazem para ser esmagados, pois deixariam de ser no dia em que deixassem de servir. Fecha aspas. Alencar diz que no dia em que o fumante remover todas as ilusões que tem sobre o que o cigarro e o fumo representam na sua vida, este será o dia da sua libertação. A frase mais poderosa do livro de Etienne é, abre aspas, tomai a resolução de não mais servirdes e sereis livres. Não vos peço que o empurreis ou o derrubeis, mas somente que o não apoieis. Não tardareis a ver como, qual colosso descomunal, a que se tire a base, cairá por terra e se quebrará. Fecha aspas. A liberdade é algo natural dentro de todas as criaturas desse planeta. Nenhum animal gosta de ser subjugado, não é para isso que nascemos. Etienne diz que nós só aceitamos ser subjugados em duas hipóteses: se fomos forçados ou se fomos enganados. E é exatamente este o ponto de Alencar com seu método Ziwei. Se não somos forçados a fumar por mais ninguém, então só nos resta a segunda alternativa: fomos enganados. E Allen, magistralmente, nos explica toda a ilusão que representa o ato de fumar para que possamos sair dessa ilusão de forma fácil. A mesma forma fácil que Etienne nos ensina em seu livro Discurso da Servidão Voluntária. Sem colocar mais lenha na fogueira, ela se apaga. É você quem a alimenta ou acaba com ela. O poder está inteiramente nas suas mãos. Etienne nos dá um exemplo sobre a explicação de uma servidão voluntária. Ele nos lembra que há países em que o sol aparece de forma diferente para os seus habitantes, pela sua posição no globo, onde o sol brilha 6 meses por ano e nos outros 6 meses reina a escuridão. Etienne diz que se alguém nascesse durante o período de escuridão e assim crescesse, nunca tendo ouvido falar da luz do dia, não seria de se espantar que eles se habituassem às trevas e nunca desejassem a luz. Nessa analogia, você deve se lembrar que não nasceu escravo, não nasceu nas trevas do vício. Um dia foi livre. Você foi livre até o momento em que colocou na sua boca o primeiro cigarro da sua vida. Você pode ter se esquecido do tempo em que era um não fumante, mas esse momento foi um divisor de águas para você. Foi aquele momento que interrompeu a sua liberdade e te encarcerou no mundo do vício, embora você não estivesse consciente disso naquele momento. O sol foi se apagando tão devagar para você que você nem mesmo percebeu que a luz estava indo embora, até que a escuridão tomou conta de tudo imperceptivelmente, e essa escuridão se tornou a única realidade para você. Você não consegue mais nem imaginar a luz, porque justamente as trevas te impedem de ver, até mesmo de se lembrar como era.
Muitos fumantes hoje se esquecem que um dia foram livres, param de ansiar pela sua liberdade como quem vive na escuridão e passam a se comportar como se tivessem vivido todas as suas vidas nessa escravidão, se acostumando a ela, como se isso fosse o normal, vivendo uma vida de servidão voluntária. Eu conheci essa obra de Etienne através das palavras do professor Leandro Carnal, a quem admiro muito. Leandro se questiona: por que os homens abrem mão da sua liberdade? E pior, por que eles abrem mão da própria vontade de ser livres? Ele nos lembra que, abre aspas, ser livres nos torna responsáveis diante da escolha. Ser livre representa angústia. Ser livre me torna responsável. Ser livre implica responsabilidades sem garantias. Quanto mais eu ofereço às pessoas a chance delas escolherem, mais elas ficam angustiadas. Fecha aspas. Ser escravo de um vício, no fundo, é uma tentativa de anestesiarmos as nossas dores. Mas o vício não tem como fazer isso, porque essas mesmas dores ficam latentes ali, não há como fugir delas, e o preço que o vício nos cobra é impagável. Como um tirano que nos ilude, ele nos rouba tudo, sem nos dar nada em troca. Leandro Carnal nos instiga a nos revoltarmos, a não aceitar essa dominação, a contestarmos esse destino que nos aguarda se não fizermos nada agora. Em resumo, não aceite abrir mão da sua liberdade por nada, não entregue este que é um dos seus bens mais preciosos para ninguém, muito menos para um vício. Não se apequene diante do vício, não confira a ele um poder que ele não tem de fato. Outra frase ótima que Leandro Carnal cita, cujo autor é desconhecido e que se aplica com perfeição aqui é, abre aspas, os tiranos são grandes porque nós estamos de joelhos. Fecha aspas. Faço minhas as palavras do professor Leandro. Abre aspas. A história pode ser construída. O que impede que eu seja livre? O que impede que eu tenha a vida que eu quero ter? O que impede que eu faça? Etienne diria, apenas um ser humano, apenas uma pessoa, exclusivamente a sua decisão. Construa-se. Fecha aspas. A sua história pode ser reconstruída como a pessoa livre que você nasceu para ser. E uma vez que você enxergar que tudo não passou de uma ilusão e uma escravidão, você não vai ter saudades dela depois que ela for embora. Muito bem, avançando para a razão número 3 para parar de fumar. Me sinto pressionado a parar de fumar. Não só pelos outros, mas por mim mesmo, e isso me consome por dentro. Pressionar alguém a parar de fumar não é bom negócio. Quanto mais alguém te pressionar para parar, mais você vai se agarrar ao cigarro. Tente tirar um doce de uma criança e veja o que acontece. Além do absoluto desconforto que essa situação em si representa, por se sentir incompreendido e desconfortável, ao ser colocado na parede, o fumante geralmente sai pela tangente. A longo prazo, essa pressão externa até que tem seu valor, porque a gente considera a opinião daqueles que a gente ama, a gente quer corresponder às expectativas deles, não gosta de deixar eles se sentirem inseguros, principalmente as crianças. Mas isso traz um sentimento de culpa na gente por fumar, um sentimento de incompreensão e frustração por não conseguir atender ao pedido deles. E toda essa culpa e frustração cria uma tensão adicional nas nossas vidas e faz com que a gente queira fumar mais, não menos. Já a pressão interna do próprio fumante para parar, eu acredito que essa seja mais positiva no sentido de ajudar ele a tomar a decisão de parar. É mais ou menos como aquela frase que diz que a gente não muda os outros, a gente só muda a si mesmo. E quando a gente sente todo o desconforto causado pelo nosso fumo, quando a gente se sente pressionado por nós mesmos, por sentir tudo que o fumo faz de ruim com a gente, não só fisicamente, isso é óbvio, mas também emocionalmente, mentalmente e espiritualmente, a gente está se encaminhando para uma solução,
Porque eu não sei se você sabe, mas é a pressão e a temperatura que com o tempo transformam um carvão em diamante. Sem esses dois fatores, o carvão continua carvão e não há transformação. Sair da zona de conforto é muito positivo, por mais desconfortável que possa ser no início. É esse desconforto que gera a necessidade de mudança e ação. É esse desconforto e essa pressão que você sente por dentro que te fazem dar um basta, querer se libertar do fumo e finalmente agir no sentido de decidir acabar com o vício na sua vida. A razão número 4 tem a ver com isso. Cansei de ter de fumar. Quando você começa a ver o fumo sob uma outra perspectiva, a perspectiva da obrigação de ter de fumar, faça chuva ou faça sol, esteja onde você estiver, nos momentos mais inconvenientes, isso começa a te irritar e a percepção da sua escravidão vai ficando clara para você. Ainda que você tente e não consiga parar, esse cansaço também é algo positivo, no sentido de gerar mudança. Em relação à quinta razão que as pessoas dão para parar de fumar, está o fato delas terem de se afastar de todos para ir fumar. É um isolamento que traz inconveniências no dia a dia. Você perde parte da conversa, parte de uma palestra ou reunião, não pode ficar como todos ali, de boa, perde produtividade, se sente inferior, envergonhado, fraco e constrangido por fazer isso. Tem de se deslocar para isso, quando as outras pessoas podem ficar de boa ali, mas não você. E esse afastamento começa a te incomodar. Muita gente vai te julgar. Será que você não pode esperar mais um pouquinho? De repente, você até espera eventualmente, mas não se sente bem por dentro e não vê a hora de sair dali para poder fumar o seu cigarro. A sociedade cada vez mais não fumante e restritiva que a gente vive, muitas vezes faz com que encontrar um lugar e um tempo para fumar seja algo bem desafiador. Quando o fumante começa a se incomodar com esse afastamento, ele pensa em parar, mas vai acabar por continuar a se afastar quantos quilômetros forem necessários, porque isso não ajuda ele a parar de fumar. A sexta razão é um gasto permanente que me custa caro. Eu nunca vi um fumante na minha vida dizer: agora fiquei desempregado, vou parar. Eu nunca vi nenhum deles entrar em contato com o departamento de atendimento ao consumidor da Souza Cruz ou da Philip Morris e dizer que estava sem dinheiro, pedindo doação de cigarros grátis porque não tinha grana para pagar. Pelo contrário, eles passam por cima da vergonha e da humilhação que sentem e chegam ao ponto de pedir para alguém bancar os cigarros deles, porque é isso que os vícios fazem com as pessoas. E se o preço do cigarro subir, ele vai pagar. O cigarro pode ser caro e ainda assim o fumante vai dar um jeito de pagar por ele. E essa é a verdade nua e crua desse vício. Se a coisa apertar muito, ele pode até mudar para uma marca mais barata, mas isso não vai ajudar ele em nada a parar de fumar. Ele não vai apreciar essa nova marca como apreciava a antiga, mas ainda assim vai acabar se acostumando a ela e vai fumar igualmente. O gosto ruim não o estimula, nem o ajuda a parar de fumar, não importa o quão nojento o gosto desse cigarro seja. E mesmo para quem não está desempregado, se o governo subir o preço do seu cigarro de 10 para 20 reais de repente, você também vai dar um jeito de pagar. Vai reclamar, mas vai realocar seu dinheiro no seu orçamento mensal para continuar a bancar o seu fumo. E vai até tirar esse dinheiro de outras coisas vitais para você, porque ele é uma prioridade para você. E você sempre vai colocar o seu dinheiro, ainda que escasso, naquilo que for prioritário para você. Enquanto fumar for uma prioridade na sua vida, parte da sua renda e da renda da sua família vai ser comprometida com ele. Na Austrália, um maço de cigarros custa $20, o equivalente a R$106. Na Inglaterra, $12, o equivalente a R$65. Um único maço de cigarros por dia, que dá mais de R$3.000 por mês de gasto. E o fumante australiano paga esse preço. E o fumante inglês paga esse preço.
Ainda que o poder aquisitivo das pessoas que vivem nesses países seja mais elevado que no Brasil, ainda assim é muito caro para elas e elas pagam o preço. Isso pode até ser uma barreira para o jovem liso que está pensando em começar a fumar, mas não muito efetiva, porque os primeiros cigarros em geral que fumamos são oferecidos gratuitamente pelos amigos ou roubados dos pais. E ainda assim, no começo, fumamos pouco, que dá para bancar com a mesada, e como basta só um cigarro para viciar a gente acaba sendo fisgado, e em pouco tempo também vai dar um jeito de pagar pelo cigarro. Mas, para um adulto que já fuma, não é a questão do cigarro ser caro o que o faz parar. E se você acha que sim, observe o seu próprio comportamento a cada vez que o preço do seu cigarro sobe. Na 7ª razão para a gente parar de fumar, se encontra a rejeição do cheiro. O fumante pensa, me sinto fedido. Isso constrange e até dá trabalho para ele. Ele vive lavando a mão, escovando os dentes, fazendo gargarejo, chupando balinha de menta e outros, botando perfume, usando cremes, mas no fundo sabe que aquele cheiro impregna ele, não sai e o constrange. Ele pode ficar constrangido no grau que for, por mais vaidoso que seja, mas esse fato não para ele. Alguns mudam para cigarro eletrônico para evitar o fedor, mas isso não muda em nada o fato de que ele se sente um escravo e precisa parar de fumar. Eu diria que suprimir o cheiro da equação pode até diminuir a sua percepção de se sentir menos rejeitado socialmente por se evitar o constrangimento do fator cheiro ruim, mas piora tudo e te mantém mais cativo ainda. Primeiro porque você tem a percepção de fazer algo que de alguma maneira é mais inócuo, quando não é. Segundo, porque antes, ao menos você contava quantos cigarros fumava por dia. Agora nem isso. Esse cálculo te escapa e você se sente no escuro em relação a isso. Por cima de tudo, ainda está o fato de você continuar a ser dominado mentalmente pelo cigarro. Se você fuma cigarro eletrônico, alguém manipula os níveis de nicotina no seu cigarro para te manter mais viciado e você nem se dá conta disso. Fora que nem você nem ninguém tem controle sobre todas as substâncias lá dentro, porque afinal de contas ele é ilegal e eles botam o que quiserem ali sem serem fiscalizados. Qualquer substância química sem controle nenhum. Você, a cobaia, é o rato de laboratório deles que vai dar de bom grado quanto lucro eles quiserem ter em cima de você. Claro que eles vão fazer o possível para te manter cada vez mais viciado. E o cheiro ruim, que era um alerta da natureza para fazer você rejeitar o cigarro, foi anulado na sua mente. Com o cigarro eletrônico, antes, as pessoas em volta de você rejeitavam o cheiro e isso fazia você ficar presente para mais essa razão para parar de fumar. Agora, nem isso mais você tem. Você fuma e ninguém percebe. Ironicamente, nem mesmo você. O fato é que, com o seu cheiro ruim, isso também não ajuda a gente a parar de fumar. O 8º fator, sinto cansaço e indisposição, funciona como um alerta dentro da gente, o que é bom, porque seu sistema imunológico e seu corpo estão te enviando sinais de que precisam que você faça algo, mas isso também não ajuda a gente a parar. Muitos fumantes dizem, se eu estragar minha saúde, eu paro. Em primeiro lugar, qual o sentido de deixar isso acontecer? Em segundo lugar, quando isso acontecer, você vai ter se lamentado por não ter parado antes. Em terceiro lugar, pensando de uma forma sensata, como a perda da saúde em si pode te ajudar a parar de fumar? Não pode, porque a lógica do vício vai contra você nessa hora. A perda da saúde representa um momento de angústia e estresse, e quando o fumante se sente estressado, ele fuma mais, não menos. Ou seja, perder a saúde faz o fumante fumar mais, se agarrar mais ainda ao cigarro, por mais que isso pareça contraproducente aos olhos dos não fumantes. O vício faz não só o fumante se agarrar mais ao fumo, ao adoecer por causa dele, como faz o fumante, enquanto não é diagnosticado com uma doença, pensar que essa é uma possibilidade remota para ele. Algo que vai acontecer com os outros, não com ele. Se isso fosse verdade,
não haveria uma só pessoa vítima das consequências do fumo, porque todos se encaixam na descrição de serem os outros. O vício funciona como um cavalo de Troia que a gente bota para dentro, acreditando que ele representa algo que não é, enganando a gente. Eu fiz um podcast sobre isso, cujo título é Entenda porque não existe só um cigarrinho. Eu recomendo que você assista essa aula para entender melhor essa dinâmica. A perda da saúde, o cansaço e a indisposição são fatores que incomodam, trazem insegurança, mas não é algo que nos ajuda a parar de fumar. A 9ª razão, me sinto discriminado, é um ponto sensível, porque todos nós temos forte dentro de nós um sentimento de querer pertencer. Aliás, é por causa disso que muitos de nós começamos a fumar, para pertencer a um grupo, sermos aceitos por ele, para impressionar alguém que a gente eventualmente estava apaixonado, para criar um sentimento de cumplicidade com essa pessoa ou com os outros. E, ironicamente, o que começou como ferramenta de inserção, anos depois, se transformou em uma rejeição forte por parte da maioria da sociedade não fumante e uma grande discriminação, fazendo você se sentir inferior, rejeitado e causando isolamento social. Bom, você pode se sentir discriminado quanto for, mas isso não vai te impedir de fumar, nem te ajudar a parar de fumar. Finalmente, a última razão para parar de fumar representa todos os medos que fumar causa em você e que são desagradáveis de pensar. O medo de adoecer com alguma doença irreversível, o medo de sofrer com as consequências do fumo no futuro sem poder fazer nada, o medo de acabar sendo um peso na família se algo acontecer a você, principalmente se você é arrimo de família, não só arrimo financeiro, mas arrimo emocional também. E isso envolve o medo de faltar a eles um dia, o medo de acabar sendo um mau exemplo para os filhos ou netos. São muitos os medos envolvidos. São todos medos fortíssimos e justificáveis de serem sentidos. É muito interessante que o vício torna as pessoas altamente resistentes diante desses medos todos. Os fumantes convivem com eles durante todas as suas vidas de fumantes e, ironicamente, se acostumam a conviver diariamente com esses medos, ao passo que o simples pensamento em parar de fumar desperta no fumante um medo irracional que o impede de vencer esse medo. Apesar de querer muito parar de conviver com todos esses medos, o medo opera na cabeça do fumante de modo a bloquear nele a vontade de dar o passo e decidir parar de fumar. O fumante só dá o passo e decide parar de fumar quando o medo de continuar a fumar se torna maior que o medo de parar de fumar. Todas essas 10 razões para parar de fumar, e você viu que são razões fortes, que mexem muito com a gente, com o nosso emocional, elas não te fizeram parar de fumar até hoje. Caso contrário, você não precisaria estar em busca dessas respostas hoje. Então, vamos agora ver o que tem do outro lado. Nós vamos seguir para a lista dos 10 benefícios que você sabe que vai receber ao parar de fumar, que representam as 10 razões pelas quais você vai se sentir bem ao parar de fumar. Sabe aquela cenoura que colocam na frente da gente a vida toda? Você vai estudar e passar na faculdade. Você vai trabalhar e ganhar dinheiro. Você vai casar e fazer sexo como nunca. Bom, vamos deixar essa de lado por hora. O fato é que sempre que a gente pensa em fazer algo, vai ser motivado não por esse algo em si, e sim pelo que acredita que vai ganhar de compensação ou prêmio ao fazer esse algo. Novamente, eu vou citar aqui 10 cenouras, ou melhor, benefícios que me vêm à mente, mas você pode fazer a sua própria lista ao fazer esse exercício. Benefício número 1. Você vai se sentir bem mais disposto e com mais energia. Quem é que não quer se sentir assim? O fumo de fato rouba sua disposição e energia, e parar de fumar te faz se sentir mais revigorado, com mais disposição e mais energia. Isso é fato. Quando você parar de fumar, imediatamente os venenos vão começar a sair do seu corpo. Isso é muito rápido. O seu corpo se limpa muito rápido, refletindo em uma condição física que você sente claramente melhor logo nos primeiros dias em que parar de fumar.
Ainda assim, e paradoxalmente, a maioria dos fumantes, quando para de fumar, relata se sentirem tristes, desanimados, sem energia e sem disposição para fazer nada. Como pode existir essa contradição? Como pode algo que nos dá energia e disposição drenar a energia e disposição do ex-fumante? Há algo errado aqui. Sim, há, e eu vou explicar isso para você. Embora fisicamente seja um fato incontestável que a sua condição física vai melhorar a olhos vistos ao parar de fumar, a sua percepção não vem exclusivamente das mudanças físicas no seu corpo, e sim da percepção que você tem ao parar de fumar. E eu vou explicar isso mais adiante aqui nessa aula mesmo. Que mais? Benefício número 2. Minha saúde em geral vai melhorar. Todos concordam que a nossa saúde é nosso bem mais precioso e devemos protegê-la como o tesouro que é. Da teoria à prática, ainda temos um longo percurso a percorrer. Sim, sem dúvida, a sua respiração vai melhorar quando você parar de fumar, a sua condição pulmonar, os seus batimentos cardíacos vão se estabilizar e todos sabem que, em geral, removendo-se outros fatores que diferenciam todos nós e pensando exclusivamente no fumo, os não fumantes gozam de melhor saúde que os fumantes. Ok. Você sabe disso, mas, novamente, saber que você vai receber esse grande prêmio na sua saúde já te ajudou a parar de fumar? Não? Será que o prêmio de ter saúde e anos de vida a mais não é suficiente para você decidir? Isso é algo que intriga, dado ao grande poder apelativo desse prêmio da saúde em especial. Benefício número 3. Eu vou ficar cheiroso. Finalmente. Vou poder botar aquele perfume e me sentir cheirosa. Vou poder sentir meu próprio cheiro. Vou poder sentir os cheiros da vida, da natureza. Meu olfato vai voltar. Que delícia! 4. Dormir melhor. Cada vez mais a ciência enfatiza o poder do sono como algo regenerador e de fundamental importância na nossa vida. Prive-se de sono e veja a sua qualidade de vida e a sua saúde mental serem altamente impactados. Sem dormir devidamente, você adoece, seu cérebro se degenera. Com uma boa qualidade de sono, você se capacita a usar todo o seu potencial para realizar os seus sonhos enquanto acordado. Quando a gente para de fumar, devido a todo o processo de regeneração do nosso corpo e a eliminação do veneno, a qualidade do nosso sono aumenta. A gente dorme melhor e mais profundamente. Isso não é tão devidamente apreciado quanto merecia, e eu nunca vi um fumante afirmar que vai parar de fumar porque quer melhorar a qualidade do seu sono. 5. Melhora do paladar. Provavelmente, você sabe que seu paladar vai voltar quando você parar de fumar. Ele foi muito impactado pelo fumo, e agora você vai poder sentir com gosto o sabor dos alimentos. Vai poder apreciar muito mais uma refeição e comer um dos grandes e apreciados prazeres dessa vida. Como isso lhe parece? Tentador para te ajudar a parar de fumar? A verdade é que, ainda que essa notícia seja maravilhosa e gostosa de ser comemorada, o fumante não se motiva a parar de fumar para recuperar o sentido do paladar, porque ele convive com a perda do paladar durante toda a sua vida sem ser tocado quão impactado é com isso. O cigarro em si tem um gosto horrível e acabamos por nos habituar a ele, o que significa que a melhora do paladar não é essa grande cenoura definitiva que nos faz querer parar de fumar. Aliás, se a saúde em si, que é o maior dos benefícios, como a gente já viu, não é suficiente para ajudar a gente a parar, que dirá a volta do paladar, algo bem menor comparado à recuperação da saúde? A recuperação do paladar não tem um resultado prático como ajuda na nossa vitória. 6. Sexo melhor. Opa! Agora a gente começou a conversar de verdade. Ou será que não? Acho que não. Muitos não fumantes acreditam que aquelas imagens de impotência estampadas nos maços de cigarros são suficientemente impressionantes para fazer os fumantes parar de fumar.
mas nem o risco da impotência ajuda nesse sentido. Se alguém prometer a você um sexo melhor quando você parar de fumar, você para amanhã? Ou melhor, você acha que saber disso te ajuda a parar de fumar? Se lembre que o sexo é um prazer, mas que você considera o fumo um grande prazer também. 7. Economizar dinheiro. Dizem que o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano. Agora há pouco, eu te provei que se conscientizar do seu gasto em cigarros, pode no máximo te trazer culpa e impactar suas finanças. Dependendo da sua renda, o gasto em cigarros pode comer boa parte do seu orçamento mensal. Saber que ao parar de fumar, esse dinheiro vai voltar para o seu bolso, para você fazer muita coisa legal com ele, será que isso te ajuda a parar? Uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde descobriu que os fumantes gastam em média $1.400.000 em custos pessoais, incluindo gastos com cigarros, custos médicos e salários mais baixos decorrentes do fumo e da exposição ao fumo passivo. Ao longo de algumas décadas de fumo, para o brasileiro, mais de R$1 milhão economizados. Um dinheiro considerável, não é mesmo? Dinheiro que sai do seu bolso, igual a uma torneira pingando que vaza uma caixa d'água e que a esvai inteira aos poucos. Você se sente mais motivado a parar de fumar agora, sabendo que vai economizar mais de R$1 milhão de verdade? Não muito? Eu também acho que não. E já que você acha R$1 milhão pouco, faz um cheque de R$1 milhão e manda aqui para mim, porque R$1 milhão é um dinheiro considerável para qualquer fumante. Desculpa se às vezes eu pareço um pouco ácida, mas eu faço isso para te provocar, para te dar um chacoalhão mesmo. Não é só o aspecto do dinheiro que está envolvido aqui, o que não é pouco, e sim o que o vício faz com a sua mente. 8. Poder voltar a praticar atividade física. Uma das piores coisas que o fumo faz com a gente é nos causar uma letargia progressiva e transformar a gente em pessoas sedentárias, desanimadas, sem atividade física. Alguns fumantes continuam a praticar atividade física, principalmente os mais jovens, o que é louvável, mas ainda assim eles sentem o impacto do fumo nas suas atividades diárias e não conseguem performar como gostariam. Não tem fumante que não sinta o impacto do fumo ao praticar uma atividade física. Eu mesma não consegui subir um lance de escada sem botar os bofes para fora. A verdade é que a maioria dos fumantes desiste de praticar atividade física com o tempo por causa da perda de fôlego, do cansaço e da falta de energia para praticar uma atividade mais aeróbica. O fumo rouba a nossa energia. Quando você parar de fumar, vai se sentir muito bem fisicamente, vai melhorar sua performance, vai ter muito mais energia, vigor e disposição para praticar exercícios e se sentir mais resistente e mais capaz de fazer tudo o que você tem que fazer no seu dia a dia. Essa é uma senhora razão para buscar mais qualidade de vida, de verdade. De novo, sabendo de tudo isso de positivo, isso te ajuda a parar de fumar? Se ajudasse, bastava parar de fumar e começar a praticar exercício para se sentir bem, porque a atividade física de fato libera endorfinas na gente, que é um hormônio que traz a sensação de bem-estar. E muita gente relata que ao parar de fumar, mesmo fazendo exercícios, mesmo liberando essas endorfinas, se sente deprimido. De novo, como isso pode ser? 9. Melhora no sistema imunológico. Durante a crise do Covid, eu me deparei com 2 tipos de fumante. O primeiro tipo me escrevia contando que estava apavorado com a perspectiva de morrer de Covid, porque é fato que o fumante já tem as funções pulmonares prejudicadas e por isso mais sensíveis e suscetíveis diante do ataque de um vírus como esse. Um vírus como o Covid ataca os pulmões e piora muito a condição pulmonar das pessoas com baixa imunidade. E o fumo diminui a sua imunidade. Ela não é a mesma que a imunidade de um não fumante. Quando os médicos começaram a acompanhar as pessoas que se infectavam e começavam a acompanhar as primeiras pessoas que morriam de Covid, ficou patente que ser fumante era pertencer a um grupo de risco para essa doença. Então,
Muita gente consciente desse perigo buscou a minha ajuda para parar de fumar naquele momento. É como eu disse antes, o fumante só decide parar de fumar quando o medo de continuar fumando for maior que o medo de parar de fumar. E o Covid fez inverter a equação diária da vida de um fumante, onde o medo de parar de fumar é geralmente muito maior que o medo de continuar fumando. Mas eu havia me esquecido que existia outra categoria de fumantes, aquelas que sempre vão acreditar que as doenças acontecem com os outros e não com eles mesmos, porque o vício faz isso com os fumantes. Esse é um dos aspectos mais tristes do fumo, o que causa fuga e faz você se comportar como um avestruz, enfiando a cabeça na terra, como se isso impedisse o leão de chegar e devorar ele. A diferença entre esses dois tipos de fumante é que o primeiro tipo se inscreveu imediatamente no programa assim que o Covid começou a matar as pessoas no mundo e principalmente no Brasil, porque estavam próximas a ela e elas sentiram a dor e o medo de perto. Muitos se libertaram nessa época comigo. Uma coisa é ver a teoria na TV, outra é perder amigos e pessoas da sua família que são fumantes, vivenciar a morte deles. Você esquece tudo mais e faz o que for preciso para evitar que isso ocorra com você, porque o impacto na sua vida é mais intenso. E foi bárbaro estar ali por elas, porque eu pude ajudar naquele momento pessoas que não precisavam mais sair de casa para parar de fumar, porque o método Easy Way é 100% online, sem querer fazer propaganda, mas fazendo. Foi uma grande realização para mim poder responder à demanda de uma sociedade que estava apavorada com a perspectiva de faltar suas famílias e morrer daquela tragédia, e ajudar as pessoas a otimizar ao máximo as suas imunidades durante a pandemia. A imunidade só foi valorizada nesse período graças à perda dela, porque no dia a dia a gente não a valoriza. Essa é uma lição de sabedoria que a gente precisa aprender, parar de valorizar só o que se perde e valorizar o que se tem, ou o que se conquista. Embora em 2020 eu ainda estivesse me dedicando com carga redobrada de trabalho para finalizar o curso online, eu sentia de longe o drama e o medo das pessoas. O fato do curso ainda não estar pronto me doía, e em 2021 eu pude com alívio entregar o curso totalmente pronto e ajudar a salvar a vida dessas pessoas. Mas eu também tinha que lidar com o segundo grupo de fumantes, os que não decidiram parar de fumar naquele momento. Eles não vieram até mim e, como resultado, continuaram a fumar, apesar dos meus melhores esforços para conscientizar eles sobre o perigo iminente. Sabe aquelas 10 primeiras razões que eu dei a você logo no início dessa aula para você parar de fumar? Só para lembrar quais são elas. Porque faz mal à saúde, porque eu me sinto escravo, porque me sinto pressionado a parar, porque cansei de fumar, porque gera muita inconveniência no dia a dia e eu tenho que me afastar das pessoas, porque custa caro, porque me sinto fedido, porque sinto cansaço e indisposição, porque me sinto discriminado e ele cria muitos medos na minha vida. O método Easy Way não usa nenhuma dessas razões para te ajudar a parar de fumar, porque essas e todas as razões que você venha pensar em parar de fumar nunca te ajudaram de fato a parar de fumar. As outras 10 razões que eu dei, que vão ser os inúmeros ganhos que eu citei, os ganhos na sua saúde, disposição e energia, qualidade de vida, melhora do olfato, do paladar, da respiração, sono, sexo, economizar dinheiro, se sentir cheiroso, são coisas maravilhosas em si, mas também não te ajudam a parar de fumar. Se não, bastaria pendurar essa cenoura diante dos olhos, correr para o abraço e ser feliz. Mas quantos e quantos fumantes se sentem até culpados porque recebem tudo isso de presente ao parar de fumar, mas a conta não fecha para eles. Eles se sentem tristes e deprimidos quando tentam parar de fumar pensando nisso, e a grande maioria volta a reincidir. Apesar de terem tido excelentes razões para parar de fumar, e apesar de terem visto a transformação dos seus corpos para muito melhor ao parar de fumar, eu te prometi decifrar o enigma do porquê você continua a fumar a despeito de querer parar. E vou fazer isso agora, falando sobre as 10 últimas razões para você fumar. Levaria várias e várias horas para esmiuçar todas as razões que te levam a fumar à luz do método Easy Way,
mas, basicamente, são elas o principal empecilho do seu sucesso. São elas que fazem você se sentir dividido por dentro. São elas que colaboram para sua reincidência, porque são elas que te fazem de verdade querer fumar, apesar de saber racionalmente de todas as desvantagens em fumar, e apesar de você conhecer de cor e salteado tudo de bom que vai acontecer a você quando você parar de fumar. São elas a responsável única pelo seu fracasso. Eu vou citar 10 dessas razões mais comuns para fumar e você vai, como as outras, escrever as suas 10 particulares para você, que são mais importantes para você. Vamos lá. 1. Eu fumo porque eu tenho no cigarro um companheiro e amigo para todos os momentos. 2. Eu fumo porque é gostoso fumar. É um grande prazer na minha vida. 3. Eu fumo porque o fumo me ajuda a relaxar. 4. Eu fumo porque eu sou ansiosa e ele me ajuda a diminuir a minha ansiedade. 5. Eu fumo porque o cigarro é um passatempo. Ele me ajuda a passar o tempo quando eu estou esperando por algo ou sem nada para fazer. 6. Eu fumo porque quando eu fico nervosa, o cigarro me ajuda a dar aquela desestressada. 7. Eu fumo porque quando eu estou entediada, me sinto menos entediada ao fumar. 8. Eu fumo porque o cigarro é um apoio na minha vida. 9. Eu fumo porque o cigarro me ajuda a pensar melhor, a me concentrar. E 10. Eu fumo porque ele é indispensável nos momentos de lazer, ou depois de uma refeição, ou com uma bebida com amigos, num barzinho. O cigarro torna a vida mais alegre e agradável e é indispensável para mim. Se você parar para pensar em todas essas 30 razões que te foram dadas nessa aula, vai chegar à conclusão que tudo que te contaram lá fora tem um significado único. Isso é, que o verdadeiro prazer na vida é parar de fumar, porque você vai eliminar o peso que o fumo significa na sua vida. Lembra dos malefícios? E você vai ganhar muita coisa boa ao parar de fumar. Lembra? Sua respiração vai melhorar, etc. Só que quando você ouve isso, o seu cérebro rebate essa informação toda para o outro lado, como um tenista rebate uma bola que vem na sua direção na quadra e devolve a bola. Você sabe disso, mas isso não te impacta, porque o verdadeiro prazer e bem-estar da vida para você não é isso. O verdadeiro prazer e bem-estar são, entre outras razões, essas 10 últimas que eu mencionei agora para você. É aqui que você enxerga os benefícios, e eles não estão relacionados a parar de fumar, e sim a fumar. E como você não quer abrir mão do seu prazer, do seu companheiro, etc., você não quer parar de fumar. Você quer parar, mas simultaneamente não quer. Você briga com o que te contaram lá fora e com o que você sente no seu íntimo. São 20 razões contra 10, mas essas 10 sempre são mais poderosas na sua mente. Me diga uma coisa, de tudo que você já fez na sua vida para tentar parar de fumar, e só você conhece a sua via crucis, no que você focou de fato para ter sucesso? Focou nos malefícios do fumo? Focou nos benefícios maravilhosos que ia receber na sua saúde, no seu bem-estar e na sua qualidade de vida? Ou focou nos benefícios que acredita que recebe do fumo? Pois eu te digo que a única forma de você ter sucesso ao parar de fumar, e eu defino aqui sucesso como interromper seu consumo de cigarros permanentemente, sem sofrimento, de forma fácil e sem luta, se sentindo 100% liberto. A única forma de alcançar esse sucesso é acabar com aquelas 10 razões para fumar. Não só aquelas 10, eu citei 10, mas existem várias outras. Que fumar diminui a sua solidão, que fumar te ajuda a ir ao banheiro, que fumar vai bem com o seu café ou com a bebida, que é bom para socializar. A lista é enorme. Nenhum medo das consequências do fumo te ajuda a se sentir bem quando você estiver no meio de amigos fumantes, porque quando você estiver com eles na balada, o que vai estar na sua cabeça não vai ser: olha como eu tenho sorte, eles estão se matando e eu tenho saúde. E sim, nossa, como era bom esse cigarrinho,
Ai, que vontade! E você vai ficar se controlando para não fumar ali, usando toda a sua força de vontade para não, entre aspas, fraquejar, como se diz, porque você não fumava pelas razões pelas quais você não deveria fumar, como os riscos à saúde, etc. Você fumava pelas razões pelas quais o fazia, o prazer, o apoio, era gostoso, etc. Mas então, Lilian, o que eu preciso para resolver isso? Uma lavagem cerebral? Não, você precisa de uma contra-lavagem cerebral. Precisa desfazer uma grande lavagem cerebral que um dia foi feita em você e que massacrou seu cérebro te contando tudo isso que você acredita hoje que o cigarro proporciona a você. O método Easy Way prova por A mais B que tudo que você acredita que o cigarro te proporciona é uma grande ilusão e ele te ensina a sair desse mundo de ilusão. Quando você sai dele, você se liberta. Aí, quando você encontrar seus amigos fumantes, você vai passar a pensar: coitados, eles ainda vivem na ilusão. Que bom que eu estou livre. Inveja deles? Jamais. Pena por eles? Com certeza. Mas acima de tudo, nenhum lamento por perda alguma na sua vida, e sim alegria por imensos ganhos, não só na saúde, na sua liberdade, que são fantásticos em si, mas em uma nova forma de pensar, uma nova postura de vida, uma mentalidade correta que vai te acompanhar por toda a sua vida, acabando com uma grande ilusão e restabelecendo a verdade dentro de você. E nada é mais poderoso do que a verdade. Lembre-se dos ensinamentos de Etienne de la Boétie e de Allen Carr. Enfrente o seu tirano, questione-se, questione-o, rompa suas crenças sobre ele e, através disso, reconstrua-se e recupere a sua liberdade inata. Se você fizer isso com maestria, a muralha que te impedia de seguir em frente vai ruir diante de você e o caminho para que você possa prosseguir vai estar livre e desimpedido. Livre das amarras de uma ilusão que te fazia ser menos do que você é, ter menos do que você merece. Uma vez livre dessas amarras, prosseguir para onde? Para onde você quiser. Isso te assusta? Bem-vindo ao mundo das pessoas consequentes que não precisam de muleta nenhuma para viver. Isso não torna a vida perfeita, mas torna a vida plena. Uma vida de orgulho por si mesmo e pelas suas conquistas, uma vida de crescimento, de aperfeiçoamento, uma vida que vale a pena ser vivida. Podem se passar mais 500 anos que esses valores vão continuar a ser universais. E esse foi o episódio número 18 do podcast Livre do Fumo Sem Sofrer, da Easy Way. Ele foi criado para te ajudar a entender a sua dependência a cigarros e como sair dela de forma fácil e sem sofrer. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. E se quiser acessar todo o nosso conteúdo, conheça o nosso site, onde tem mais conteúdo esperando por você. www.easywayonline.com.br. Quando as 13 lições que compõem essa série estiverem prontas e publicadas, você poderá acessar o e-book completo com elas aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você estiver ouvindo no YouTube, aqui na descrição do vídeo você também encontra muito conteúdo gratuito que vai te trazer sempre dicas e novos insights para você. É só se inscrever e receber no seu e-mail. Dá uma conferida. Foi muito bom estar aqui com você. Até o próximo episódio.